Acho que sim, estamos ao vivo. Deixa eu colocar a câmera aqui. Acho que sim, estamos ao vivo. Uma boa noite a todos vocês e muito bem-vindos aqui nesta noite, quando nós vamos mais uma vez. Uma boa noite a todos vocês, através do web. Muito bem-vindos aqui nesta noite, quando nós vamos mais uma vez. Uma boa noite a todos vocês, através do web. Pode continuar. O objetivo do IRET é, então, preparar as pessoas, os membros da IR, para melhor servir ao Senhor. E o nosso objetivo com esse curso do oficialato é, de fato, enriquecer a igreja, preparar os membros que já estão no conselho, mas também preparar a igreja para que ela possa se tornar ativa em saber melhor servir, em saber melhor escolher os seus líderes e também apoiar o conselho e apoiar o ministério da igreja. Eu gostaria de ler dois versículos da palavra de Deus que diz o seguinte: está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 3. Diz o seguinte: aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, que Deus possa nos abençoar para que possamos seguir o nosso sumo pastor ao desempenhar essas tarefas e também ao aprender hoje o que o nosso preletor tem a compartilhar conosco. É o pastor Rudolf Sitzmann, que vem de Cambeí. Nós temos o prazer de tê-lo aqui. Ele falará sobre o seu assunto que ele preparou. E também, assim, sentimos alegres que ele está aqui, mas ao mesmo tempo um pouco triste, porque eu creio ser a sua última participação conosco presencialmente, porque logo em breve ele e a esposa retornarão para o seu país de origem, a Holanda. Pastor Sitzmann, muito bem-vindo ao nosso meio. Obrigado. Boa noite a todos. Espero que todos possam me ouvir bem. E estou muito alegre, feliz de estar aqui hoje à noite. É uma alegria conversar e talvez discutir um pouco, né, sobre o assunto. Vamos, antes de continuar, vamos pedir a bênção de Deus em oração. Senhor Deus, queremos agradecer a Ti por esse dia, por nossas vidas, por nossa presença aqui no Shalom, Senhor, aqui em Castrolanda. Obrigado que podemos ter tempo para estudar sobre os assuntos que têm tudo a ver com a Tua Palavra. Obrigado pela saúde que temos e a oportunidade e pedimos a Tua bênção. Senhor, nos dirige, nos capacita também para fazer tudo o necessário e para também entender as coisas que nós estamos tratando. Obrigado, Senhor, que podemos contar com o Teu Espírito, que sempre distribui os dons aos Teus filhos. E nós também pedimos, Senhor, que recebamos todo o necessário para tratar desse assunto hoje à noite.
Obrigado também por aqueles que assistem online, que participam dessa forma em casa ou em qualquer lugar. Senhor, que para todos nós possamos aprender alguma coisa e essa noite ser uma noite frutífera. Assim te oramos, contando com a tua graça, Senhor, e pedindo a tua misericórdia para conosco, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. E depois, eu espero que, porque eu cheguei um pouco em cima da hora, mas eu espero que depois podemos ter um momento de conversa, confraternização, talvez, depois do estudo. Hoje falamos sobre o governo da igreja. Então, de fato, isso eu percebi, finalizando as minhas preparações, que de fato eu quero fazer um apelo à igreja e a todos vocês, às igrejas evangélicas reformadas no Brasil, para voltar à sua Constituição. Não é que os artigos da Constituição são transgredidos ou negligenciados totalmente, mas me parece que as igrejas não conhecem bem a sua própria Constituição e define o governo da igreja. Hoje falamos sobre o governo da igreja. Então, eu estava perguntando, será que nós como igrejas temos esquecido um pouco a nossa própria Constituição? Então, vamos pesquisar isso um pouco hoje à noite, mas também pensando que não seria impossível, esquecer alguma coisa. É humano, errar, esquecer alguma coisa. E também na história, tanto de Israel como da igreja, nós encontramos situações em que a igreja estava esquecendo de alguma coisa importante. Eu quero dar um exemplo. O primeiro exemplo é o próprio rei Josias. Nos dias de Josias, o rei de Judá, durante a limpeza e a reforma do templo, foi achado o livro da lei de Deus. Coisa mais importante, que nós ouvimos cada domingo. Mas, naquela época, estava totalmente escondido, esquecido, e aqueles obreiros acharam na casa do Senhor o livro da lei. Pode deixar número 1 ainda, sim. Porque eu incluí um pouco que não tem tanto... Quando o senhor precisar... Um slide? Sim. Sim. Então, o número 1 vai demorar um pouquinho, o primeiro slide, e depois vai um pouco rápido. Não se preocupe. Tudo bem. Está indo muito devagar. Só pedir. Então, só aquele exemplo, rei Josias, naqueles dias foi esquecido da lei, e eles recuperaram a lei. Debaixo do pó, no templo, acharam o livro, começaram a ler e voltaram a Deus. Muito importante. Segundo Reis 22, 11 a 13. Outro exemplo, nos dias de Lutero, a igreja tinha esquecido totalmente do evangelho de graça. Como pode, Tantos cristãos no mundo, tanto conhecimento, tantos livros, escrituras, mas a igreja tinha esquecido daquele evangelho de graça pura, Então foi reencontrado pelos reformadores e pelos seguidores da reforma, e até hoje nós aproveitamos desse conhecimento e dessa sabedoria, Nós gostamos do evangelho de pura graça. Outro exemplo ainda, nas próprias igrejas da reforma, eu quero mencionar um homem chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper era líder também de um movimento que mais se separou da igreja, podemos dizer, nos dias da lamentação. E ele descobriu que a igreja tinha esquecido dos cânones de Dort. Interessante, Porque cânones de Dort, todos concordam muito, e exatamente isso foi a causa, que naquela igreja que tinha 6 confissões, 3 credos e 3 confissões, e 5 foram aceitas e usadas,
mas cânones de Dort, as pessoas não gostaram muito desses cânones. E o próprio Abraham Kuyper, um grande teólogo que, aliás, hoje é muito popular na América, né? Na América do Norte, na América do Sul também, enquanto na Europa já é um pouco ultrapassado, né? O ensino de Abraham Kuyper, mas é muito popular. E ele descobriu de novo os dois através das conversas com uma viúva, uma irmã de idade, né, com o nome de Beatriz Valdes. É uma história interessante, né? Então ele no seu trabalho pastoral ele encontrou com ela. Ela cada vez o pastor Abraham Kuyper, mas você prega muito liberal. Então seria muito bom ler. Ele primeiro não quis saber nada e depois começou a ler e redescobriu os cânones de Dort e reintroduziu também na igreja. Então, isso como exemplo
chaves. E domingo 31 explica tudo isso, né? Pergunta primeiro, quais são as chaves do reino dos céus? Bem, a pregação da palavra e também a disciplina. E a disciplina tem tudo a ver com o governo da igreja. Nós entendemos isso, né? Disciplina quer dizer, entre outras coisas, a correção, né? Se alguém está caminhando errado, daí vem a disciplina para chamar ele de volta. Olha, irmão, você está caminhando, né, de uma maneira errada, volte por favor. Então isso se faz com a palavra de Deus, né? A palavra e a disciplina são as chaves do reino dos céus. Mas isso é pouca coisa. O catecismo tem pouca coisa sobre o governo da igreja, né? Algumas dicas poderíamos dizer domingo 31. E agora a confissão belga já tem mais sobre o governo da igreja, né? Se agora vamos olhar para a confissão belga, daí vemos principalmente artigo 31, que tem até como título, né, o governo da igreja. Artigo 31, no meu inário, né? É tão bom ter no inário as confissões da igreja, né? E depois eu ainda vou indicar que falta alguma coisa ainda, mas isso é depois, né? Aliás, artigo 30, o governo da igreja, né? Estamos vendo que esse assunto já assim chega mais perto, né? Estamos procurando onde vamos encontrar, né, coisas, assuntos sobre o governo da igreja. E catecismo, domingo 31, sobre disciplina. Agora, artigo 30 da confissão belga, já sobre o governo da igreja. E, de fato, vários outros artigos também já falam sobre o assunto. A partir de 29, as marcas distintivas da verdadeira igreja, já fala alguma coisa sobre o governo da igreja. 30, o governo, e 31, os oficiais da igreja, e 32, a ordem e a disciplina da igreja. Tudo isso tem muito a ver com o governo da igreja. Eu diria, né, na confissão belga, são os artigos 29 a 32, né, que nos ajudam a pensar sobre o governo da igreja. Certo? Então, vamos para 5. Eu acho que já contei o conteúdo desse slide 5, né? Só falta o exemplo, né? Nós vemos aqui igualdade. Uma das coisas no governo da igreja é a questão quem manda na igreja, quem tem uma posição mais alta do que outro. Será que existe isso? Nós chamamos isso de hierarquia. Então, é interessante que o nosso próprio artigo 31, né, que fala, então, sobre o governo da igreja, já diz algo sobre esse assunto. Eu leio segundo a linha do artigo 31, no que diz respeito aos ministros da palavra, eles têm o mesmo poder e autoridade, independentemente do local onde eles estão, pois todos são servos de Jesus Cristo, o único bispo universal e único cabeça da igreja. Então, se eu sou aqui pastor em Carambeí, cidade eu sou Carambeí, né? Aqui é Caçolana, mas Carambeí, cidade pequena no Brasil, e meu colega é pastor lá em Roma, na cidade de Roma, isso não pode fazer nenhuma diferença. E com esse exemplo vocês já sentem, né? Contra quem a confissão belga está escrevendo isso, né? A confissão belga condena a hierarquia na Igreja Católica, o que entendemos muito bem, porque a confissão nasceu naquela época, né? Esse exatamente foi um dos problemas, né? Uma das dificuldades. A hierarquia é enorme na Igreja Católica. E o abuso, né, dele, então tudo isso a confissão belga condena. Então, igualdade. Eu queria destacar ainda, né, porque a confissão belga vem do século XVI, né? Então, alguém poderia pensar, não, mas esse livro é ultrapassado, né? Confissão belga, já faz muito tempo. Hoje, né, em dia, no tempo moderno, não temos mais isso.
E por isso eu trouxe a constituição das nossas igrejas, né? Aqui eu fiz uma cópia com letra maior, porque eu acho que ajuda para valorizar mais a constituição da nossa igreja. Mas vamos ver como o que foi combinado naquele tempo se reflete até hoje na nossa Constituição. Estamos em 5, né? Sobre a igualdade. Então, artigo 1. Os ofícios na igreja são os de ministro da palavra de Deus, de presbítero e de diácono. 3 ofícios. Esses ofícios se distinguem entre si não em dignidade ou em honra, mas em missão, em serviço. Então, a mensagem, né, da Confissão Belga sobre igualdade se reflete na Constituição, né? Temos 3 tipos de oficiais e eles merecem a mesma honra. Então, de novo, né, eu digo, é contra a hierarquia na Igreja Católica daqueles dias, né? Quando o padre apareceu, era respeito. Mas quando um bispo ou o próprio Papa apareceu, ele mereceu muito mais honra e respeito, né? Então isso a nossa Constituição também condena. Então isso é importante até para os nossos dias, né? Porque é muito fácil entrar na igreja por motivos práticos até. Vamos então, agora já temos 10 igrejas, né, na nossa confederação, então vamos apontar um que dirige, né, para estruturar melhor a Constituição. Diz não, todos são iguais, igualdade, né, entre os ministros, e quanto à honra, né, e respeito, todos os oficiais. Então, até um pastor da igreja não merece mais honra do que um presbítero, né? Isso é bom para nós também, é um ensino muito importante, né? Que nunca pensemos, mas ele é só diácono. O pastor, né? Não, assim não. Eles estão no mesmo nível, né? Quanto à honra e à dignidade. Isso é muito importante e também característico para a nossa linha, né, de governo das igrejas reformadas, essa igualdade. Isso como exemplo, né? Falamos sobre Santa Ceia no governo, também sobre igualdade. Então, igualmente, muito importante. A mesma regra, então, se encontra na Confissão Belga, né, sobre igualdade, como também reflete na Constituição. Vamos para o próximo slide. Agora eu quero saber, né, como, assim, pensando historicamente, a igreja guardou esse ensino, né? Porque estamos aprendendo coisas. Olha, mas se os meus filhos de novo têm que inventar tudo, não, isso não seria bom, né? É bom guardar o que aprendemos. Então, para isso serve a confissão, né? Está escrito e não precisamos discutir de novo quem é Deus, né? Quem é o Filho de Deus. Está tudo na Bíblia, está tudo resumido nas confissões. Então, assim, quanto a essas perguntas sobre o governo da igreja, a igreja quis um documento, né? Além da Bíblia, das confissões, queremos um documento que fala sobre o governo na igreja. Então, existiam perguntas e dúvidas, né, na igreja que não encontraram uma resposta ainda nas confissões. Por exemplo, né, eu já mencionei quantas vezes vamos celebrar Santa Ceia, mas outras ainda. Qual é a diferença na autoridade entre o conselho local e o sínodo? Essa é a pergunta. Porque se o conselho da igreja diz A, e em seguida o sínodo diz não é A, é B, e eles não concordam, então como vai ficar? Quem tem mais autoridade? Então, por isso também não está escrito exatamente na Bíblia, né? Temos alguns exemplos de reuniões, mas daí eles concordaram e não houve aquela diferença de dois lados. Não, houve, assim, concordância, podemos dizer. Mas o que fazer, né?
se o nacional, né, o sínodo diz alguma outra coisa do que o conselho, então para isso também temos a nossa Constituição. Eu vou mencionar mais um exemplo, por exemplo, sobre os sacramentos, porque os sacramentos muitas vezes são causas de diferenças na igreja. E no nosso documento, então, sobre o governo da igreja, a Constituição, encontramos uma parte especial sobre os sacramentos. No capítulo 3, a vida da igreja, vamos encontrar regras sobre a vida e o governo da igreja. E parte B, especialmente sobre os sacramentos. Então, são Santo Batismo e Santa Ceia. Né? Então, a pergunta, quem pode administrar, né, um batismo? Muitas vezes, né, é a pessoa que faz. Mas se a igreja não tem pastor, quem pode fazer? O presbítero ou talvez o próprio pai? Já aconteceu, né? Eu já ouvi de pais que batizaram seus próprios filhos. Então, o que é difícil também achar na Bíblia, né, uma resposta. E nas confissões, nem tanto, né? Então, por isso é tão bom ter a Constituição, porque já foi discutido várias vezes e a igreja tomou uma decisão sobre isso. Olha, 51. O sacramento do Santo Batismo será ministrado por um ministro da Palavra de Deus aos filhos de pais ou responsáveis, professores e participantes na vida da igreja, tão logo isto for possível. E assim continua. Né? E artigo 53 ainda, porque tem mais dúvidas, né, sobre o batismo na igreja católica, será que é válido ou não? Então, quais as condições, né, para um batismo ser um batismo oficial e válido? Artigo 53 diz: o sacramento do Santo Batismo oficiado com água. Olha, com água. Batizar é batizar com água. Em outra igreja cristã, onde Jesus Cristo é professo e adorado por um ministro da Palavra de Deus, credenciado, não qualquer um, né, que se apresenta como servo de Deus, não. Alguém, né, reconhecido, credenciado, será reconhecido pelas igrejas evangélicas reformadas no Brasil. Então, aqui já temos a base, né, artigo 53, que, por exemplo, quando alguém vem da igreja presbiteriana, né, e lá também se batiza com água, se crê em Cristo e tem ministros credenciados. Então, esse batismo é aceito, né, é reconhecido. Já é um pouco diferente com a igreja católica, né? Pode ser administrada com água, mas nem sempre administrada com água. E também, né, a fé em Cristo será que é uma igreja que professa Pai, Filho e Espírito Santo, né? Quando isso não for o caso, porque acontece, né, tem pessoas que dizem: não fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em outras pessoas, ou até coisas, talvez em vez de água, outra coisa. Então, aqui já temos uma decisão, né? E daí devemos pesquisar, examinar bem antes de aceitar tal batismo. Então, isso como exemplo, né? Como é útil. Um documento especial sobre as regras na igreja. Vamos para o próximo ponto. Antes de continuar, eu ainda queria dizer que eu não sei exatamente o conteúdo do seu conhecimento, né? Eu venho de uma outra cultura, né? Eu vim de uma outra cultura. A minha educação é diferente do que a sua. Eu também não sei exatamente, né, de cada um de vocês que conhecimento vocês têm dos documentos da igreja. Mas comigo aconteceu o seguinte, talvez ajuda, né, para explicar o que eu quero dizer. Quando eu cheguei aqui, né, claro que eu peguei um inário, né, ou já tinha um inário, então eu já sabia, eu também li o website, né, sobre as 5 confissões, né, quer dizer, 2 credos e 2 confissões.
a confissão belga aqui, catecismo aqui, e os hinos aqui, tem as formas, tudo bem, né? E eu estava procurando aquele documento, né, sobre as regras na igreja. Eu não achei. Até um certo dia, eu acho que foi o pastor Alberto, me deu, olha, uma pasta bonita, tem um monte de documentos, fiquei feliz, né? Tem 10 documentos aqui, documentos oficiais do Sínodo. E sabe o que aconteceu? Eu li assim, o índice, né? Estatuto da IRB, Constituição da IRB, Regimento Interno do Sínodo, Manual para chamado de Pastor de Igreja, Regimento Interno DCE, eu nem sabia o que significava, Regimento Interno DECS, agora eu sei que se pronuncia DEX, né? Regimento para seminarista, documentos de protocolo, IERB, vezes IELB, Igreja Luterana, resoluções do Sínodo, índice e resoluções. Vocês podem crer que eu fiquei um pouco confuso. Eu pensei, que documento eu devo escolher para responder as minhas perguntas? Então, agora já sei que é o segundo documento, Constituição. Eu já mencionei várias vezes, né? Constituição da Igreja. Agora, nós vamos ver que alguém que escreveu um tipo de comentário sobre o governo da Igreja, ele diz, olha, além das confissões, a Constituição da Igreja é o documento mais importante na Igreja. Então, não tem o mesmo nível das confissões, mas quase, né? Quase. Quando alguém diz que concorda com as confissões e participa dessa igreja aqui, ele também deve aceitar a Constituição da Igreja. Não é como ele vai ser contra. Ele vai ser contra muitas coisas na vida da igreja. Não pode. Então, a Constituição da Igreja é muito importante. E eu vou mostrar que, antigamente, era tão importante que as igrejas reformadas colocaram a Constituição no seu inário. Então, quando você tem aqui temos um inário, né, com confissão belga, catecismo da Heidelberg, 2 confissões, 3 credos, e daí vem algumas formas ainda. Quando você tem pais ou antepassados que vieram da Holanda, que tem aquela Bíblia pequena ainda da Holanda, vocês entendem o que eu quero dizer? Aquela Bíblia pequena, com folhas bem fininhas, né? E daí tem Bíblia, tem Salmos, tem a mesma coisa, quase, né? Catecismo, confissão belga, Cânon de Dort ainda, né? Porque lá tem formas, tem orações, e tem mais alguma coisa que é exatamente essa Constituição. Na Bíblia. Tão importante. Estão me entendendo? Então lá se chama Kerkenorde. Kerkenorde. Eu trouxe até aqui, né, uma explicação da Kerkenorde. A Kerkenorde é bem pequena, são 8 páginas só, a Constituição, né? Mas o interessante é que traz muito material para aprofundar, para estudar. Aqui, a explicação, né, do Kerkenorde, escrito por Johan Jansen. Eu estava assim preparando ainda, né? Eu estava muito por aí, pensei, olha, mas esse homem, né? A explicação, o livro de mais de 300 páginas, deixa eu ver. Sim, 396, 400 páginas. Vai ter uma introdução muito interessante. Eu fiquei decepcionado, olha, 1 página e meia só. Então, todo o espaço que ele tem, ele usa para comentar cada artigo dessa Constituição. Então, a Constituição, com suas explicações, dá muito material para pensar mais sobre até a nossa identidade. Né? Eu ouvi nos últimos anos aqui muitas vezes, né? Mas devemos estudar mais sobre a nossa identidade. Olha, aqui as origens da nossa identidade. Na Bíblia, né? E na base da Bíblia temos as confissões. Na base das confissões temos a nossa Constituição, explicado em vários livros, que dá muito material. Então, agora quero destacar ainda que até na Bíblia, né, temos tipo exemplo da primeira tentativa para constituir algo na igreja. Porque houve aquela discussão, né, sobre a circuncisão. Será que gentios
né, que se convertem a Cristo devem ser circuncidados. Alguns disseram que sim, outros disseram que não. Daí tem um problema, né? Sempre na igreja, quando uma parte diz sim, outra parte diz não, e daí? Fazer o quê? Então, vamos fazer uma reunião. E exatamente a mesma coisa os apóstolos e alunos de Jesus fizeram. Pegaram a Bíblia como base, pegaram também a sua confissão, né, em cima da base da palavra, e a partir dessas duas coisas, eles constituíram algumas regras. Né? Temos isso em Atos 15, né, os apóstolos dizendo, olha, uma vez, né, que temos a palavra, Jesus Cristo sofreu para acabar com as cerimônias, né? Vamos agora aplicar isso em confissões, né? Nossa confissão é que não precisa mais ser circuncidada, mas queremos também estabelecer algumas regras. Olha, isso não pode, isso não deve fazer, isso pode, e se considerar não precisa mais. Pronto, 4 coisas, né? Então, tipo constituição, já, início de uma constituição. Vamos para 8? Então, como se desenvolveu isso? Vamos pegar a linha histórica, né? A partir de Jesus, a primeira igreja, já houve um início, né, de uma constituição. Agora, tudo começou de novo, né, por causa da grande reforma. Né? A igreja tinha se desviado tanto que a igreja fez um tipo de novo início, né? As confissões vêm daquela época e também as regras deveriam ser restabelecidas, né? Nasquelas igrejas. Isso eles fizeram nas várias reuniões, nos vários sínodos da igreja depois da reforma. Então, interessante que uma das primeiras, né, um dos primeiros sínodos depois da reforma, né, foi feito em Emden. Está aqui no slide? Sim, 1571. A ata do sínodo de Emden. E aqui eu quero ver outro exemplo, outra pergunta, né? Já falamos sobre batismo, falamos sobre igualdade, e agora outro exemplo. Quantos anos um oficial deve servir no conselho? Seria bom 1 ano, 2 anos, 5 anos, ou pela vida, como também existe, né? Tem igreja que tem isso. O que é maior? Será que está na Bíblia? Difícil. Acho difícil. Será que está nas confissões? Não me lembro bem. Acho que não, né? Tem os parágrafos sobre presbíteros, que eles devem fazer, diáconos, qual é a tarefa deles, mas não sobre o prazo. O prazo foi exatamente o que discutiram, então, na reunião. Igual a Atos 15, né? Olha, aqui tem uma dúvida. Quantos anos um oficial deve? Então, vamos fazer a reunião. Então, no sínodo foi tratado desse assunto, e o que sempre tem, né, depois de uma reunião do sínodo, do conselho também, da igreja, sempre tem que ter ata, né? A ata. Então, as primeiras atas dos primeiros sínodos, depois da reforma, funcionam como um tipo de constituição. Então, eu trouxe aqui um livro, e interessante, esse livro são as atas de todos os sínodos do século XVI. Então, quer dizer, a partir da reforma, 1517 até 1600, né? Aconteceram alguns sínodos e cabe tudo num livro só, né? Aqui uma versão um pouco diferente, tem várias versões. Esse tem o holandês e o latim também, várias partes em latim. Mas isso funcionou então como tipo constituição da igreja, e cada sínodo foi acrescentado alguma coisa, né? Então vamos ver se podemos encontrar algo, aquelas atas, aquela primeira constituição sobre o prazo de um presbítero ou diácono.
eu acho que vamos conseguir encontrar, né? A ata do Sínodo de Emden, 1571, diz: cada ano a metade dos oficiais deve ser trocado. Encontramos essa regra ajustada, atualizada na nossa Constituição também, artigo 13. Então, a ideia do Sínodo de Emden era, cada vez trocar a metade, então cada oficial fica 2 anos no seu ofício, né? Para que nem todos, né, trocam no mesmo ano. Não, um ano a metade, outro ano a outra metade. Lógico que nós não temos exatamente a mesma regra, mas eu queria só mostrar, né, que o tipo de assunto que foi tratado, que foi também documentado e incluído na Constituição, não muda tanto. Temos as mesmas coisas na nossa Constituição. Então, artigo 13 da Constituição diz o seguinte. Artigo 13, já pode ir para a próxima slide, daí tem uma foto do artigo 13. Dá para ler? A duração dos ofícios de presbítero e diácono será de 3 a 5 anos. Em geral, os oficiais não serão reeleitos para o próximo mandato sem o intervalo de 1 ano. É a nossa Constituição hoje. Então, estamos vendo que mudou um pouco, né, de 2 anos para 3 a 5, mas a ideia, né, de que não é pela vida, que um membro do Conselho também precisa de descanso depois de 2 ou 3 ou 4 anos de ministério, né, no Conselho, isso é igual. Então, isso mostra que aquele desenvolvimento até hoje da Constituição é muito útil, né, muito importante, porque são regras provadas e eles já têm demonstrado o seu valor. Então, assim, nasceu a Constituição, né? Nasceu das atas dos primeiros sínodos. Mais tarde, né, eu estou falando agora sobre o tempo depois do século XVI, mais tarde esse documento, né, recebeu também o próprio nome. Eles guardaram, né, tudo que foi combinado no documento, e o Sínodo Provincial de Dordrecht, você reconhece, né, o nome Cânones de Dort, aquela cidade de Dordrecht foi muitas vezes o lugar de reuniões da igreja. Então, o Sínodo Provincial, quer dizer, somente da região de Dort, de 1574, já fala sobre uma Kerkenordening, né? Quem sabe holandês entende, né? Kerken, igrejas, e ordening, ordem, ou constituição, ou regimento, tem várias definições. Daí o próximo sínodo, o sínodo nacional, quer dizer, do país inteiro, de Middelburg, é bem no sul do país, né? Onde perto do mar, lá, Middelburg, do ano 1581, fala em 2 línguas, latim, né, e holandês, sobre também, né, Kerkenordeningen. Essa palavra aqui, Kerkenordeningen, é muito antigo, ninguém hoje em dia mais usa. Mas aparece, né, de vez em quando, há mais um. Aqui, Kierkegaard já é um pouco mais moderno, mas a primeira forma era Kerkenordeningen. Aqui o professor Francisco trouxe assim uma cópia mais antiga, né, dos documentos do século XVI. Lá aquele vermelho já é mais modernizada, mas esse é mais original. Então é muito bom ver, né, que esses artigos do século XVI, né, nós encontramos em uma forma adaptada também em nossa Constituição. Muito legal. Me parece. Então, estamos em 9. Para não perder a linha. A linha da história é importante. Assim, temos ainda os exemplos, né? Então, estamos pensando sobre o desenvolvimento, né, das atas do século XVI para o
Kerkenordning, né, que vai até hoje, a Constituição. Então, a partir de agora, você pode trocar as duas palavras. K-O, abreviado, né, Kerkenordning, é a mesma coisa de Constituição da Igreja. Só que tem igrejas que tem outro nome, que usam o regimento da Igreja. Então, é importante, né, prestar, sempre perguntar também. Eu percebi que uma vez na nossa igreja, nós estávamos, né, com o conselho estudando partes da Constituição e ninguém sabia que fez parte da Constituição. Então, não, estamos falando sobre o artigo de quê? Ninguém sabia. Não, então, não foi explicado bem, né, nem na pasta. Então, eu acho isso muito importante, né, que nós, hoje à noite, entendemos que a Constituição da Igreja é muito importante, que temos uma Constituição. E tem mais assuntos, né? A igualdade entre os ministros, já comentamos, eleição e prazo, né? Já acabamos de comentar também, né? Que tem em artigo 15, aqui se diz, eu pensei que era 13. Vamos ver o que 15 diz. Não, é um erro da filografia. Artigo 15 deve ser artigo 13. Então, vamos para o próximo. Sim, aqui tem uma foto da primeira página. A Constituição das Igrejas Reformadas do Brasil, assim, preâmbulo, e é muito bonito que no preâmbulo também consta o objetivo da Constituição, e não mudou durante os séculos. Já no século da Reforma eles já falaram por que tem que ter regras, por que tem que ter, né, uma KO, por que tem que ter uma Constituição. Então daí colocaram 1 Coríntios 14, versículo 40, que também aparece na nossa Constituição. Isso não mudou nada, né, durante os séculos. Por que devemos ter uma Constituição? Porque Cristo quer uma ordem na sua igreja. Só a resposta. É muito lindo ver isso. Agora, qual é vamos para 10, né? Já comentamos o nosso nome, Constituição. E 11, vamos para a importância da Constituição, da Igreja. Então, esse homem, Johan Jansen, ele fala um pouco sobre isso. Ele escreveu esse livrinho em 1923, né, quase 100 anos, mas houve várias assim, atualizações. E na introdução desse livro, ele explica o nome e a história do documento, né, que acabamos de contar, né, ele nos ensinou tudo isso. E ele também fala sobre a essência da Constituição e da autoridade da Constituição. Quanto à essência da Constituição, ele diz que a Constituição contém as regras gerais para que a vida eclesiástica aconteça em boa ordem. Mesmo texto, 1 Coríntios 14, versículo 40. A Constituição, então, é um tipo de regimento, são ordenanças para a vida da igreja. Ela não é um conjunto de decretos, ele diz, pois decretos na igreja se referem a situações, casos específicos. Por exemplo, quando acontece alguma coisa, né, numa das igrejas e não tem reconciliação, daí alguém pode dizer, vou para o sínodo. O sínodo estuda o assunto, diz, olha, o que aconteceu lá, no caso fulano tal, com a igreja, olha, e tem que ser resolvido dessa maneira. Pode ser um decreto, né? Uma ordem, né, para resolver a situação.
a constituição da igreja não serve para isso, né? Quer dizer que tem regras, mas não são casos especiais, são casos gerais, né? Ou generais, podemos dizer. A Constituição, ele diz, isso é interessante para nós, a Constituição também não é um conjunto de costumes. Importante também discernir entre regras e costumes. Costumes podem ser tradições praticadas, mas elas não contêm o imperativo. Um costume pode ser legal, mas pode ser diferente também. Tanto faz, né? Um faz assim, outro faz diferente. Tudo bem, não tem problema. Isso é costume. Na palavra de Deus, na vida da igreja, muitas vezes não é assim. Faz diferença, né? Então, não governa aqui o tanto faz. Cada um faz no seu próprio jeitinho. Não. Sempre a pergunta, o que é que Deus quer? A autoridade da Constituição, vamos para a próxima. A autoridade da Constituição, Jansen diz que ela se baseia no 5º mandamento. O Senhor pede obediência aos governadores, presbíteros da igreja, comparável com a obediência que ele pede dos filhos aos seus pais. Ele menciona Hebreus 13, versículos 7 e 17. Então, vamos ver esse versículo, Hebreus 13, 7 e 17. Lá, o autor, né, admoesta os moradores lá naquelas regiões para obedecer e respeitar os presbíteros. Ele diz, versículo 7, lembrem-se dos seus líderes, que ele diz, falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. E 17, mais uma vez, obedecem aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, ele diz, essa é a autoridade da Constituição, né? A Bíblia nos ensina e diz que devemos respeitar. Treze. Assim, os textos que acabei de ler. Agora 13. Numa série de contribuições num certo website, o nome do website é Semper Reformanda. Semper Reformanda. Quem quiser copiar, depois eu passo, né? Mais uma vez, Semper Reformanda. 2 palavras. É um website. E daí apareceu um artigo de um certo senhor Vermeer, que pede atenção por um livrinho do pastor Antoine de la Roche-Chandieu. Esse livrinho foi escrito por ele no ano 1566, pouco tempo depois da Reforma, né? Sim. Obrigado. Então, ele diz, o título do livro é A Defesa do Modelo da Igreja Reformada. E é interessante porque, na época, esse livrinho significou muito para a igreja francesa e apareceu lá no Sínodo de Dort. E o Sínodo de Dort pediu a tradução do livrinho. Mas isso nunca aconteceu. Não foi feito. Até o ano 2017. Naquele ano, né, alguém leu, esse livrinho nunca foi traduzido, então vou traduzir. Então ele traduziu esse livrinho e é importante, né, porque foi escrito naquele período. Agora, o motivo para escrever esse livrinho, vamos para a próxima, é que o autor quer destacar que a igreja, né, apesar de ser contra a hierarquia, também não é uma democracia. É outra coisa. Quem acha que a igreja é uma democracia, ele vai acabar no modelo congregacional. Quer dizer que a maioria dos membros decide, né? Uma democracia.
e o conselho não tem muita importância, e o que é pior, e que a posição alta de Cristo como cabeça da igreja não é honrada, né? Não é respeitada. Vamos para o próximo. Então, além de defender o sistema reformado contra congregacionalismo, ele também não é hierárquico, né? E também não autoritário. Ele também não está a favor de uma liderança forte na igreja, de algumas autoridades. Ele também não é anarquista. Ele não diz, não, mas tanto faz, né? Ou podemos viver sem regras na igreja. Isso tem, esse movimento tem, né? As pessoas dizem isso, a igreja é melhor quando não tem liderança. Não, tudo isso. Ele também não é nicodemita. Nicodemita, essa palavra significa que alguém gosta das cerimônias, né? De fato, é um tipo de saudade do catolicismo, né? Tem hierarquia, então alguém diz, não, eu sei que a hierarquia não é muito boa, mas é tão gostoso, né? Essas coisas, né? De honra. Então, ele diz, tudo isso, o governo reformado não é. O governo reformado é cristocêntrico. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo ordenou que tenha na igreja um conselho com presbítero. Simplesmente é isso. Próximo. Então, assim podemos concluir, né? Nós cremos e confessamos que Cristo Jesus governa a igreja. Ele faz isso através de presbíteros. Além dos presbíteros, Deus usa todo o corpo de Cristo para o bem-estar do corpo dele. Mas aqui falamos sobre o governo eclesiástico, e para esse fim ele mandou ordenar presbíteros em cada igreja. Coloquei como exemplos, né, as cartas de Paulo a Timóteo e Tito, onde claramente fala sobre isso. Que se reúnem nos conselhos das igrejas, a constituição das igrejas baseada nos princípios da Igreja da Reforma é um documento básico, né? Eu quero reforçar o apelo, né, para valorizar mais a nossa Constituição. É um documento básico, claro, resumido, bem prático, para nos dirigir através das várias perguntas que podemos ter, com base na palavra do Senhor. Finalizando. Hoje estamos estudando a Constituição das IRBs e descobrimos que fazemos muitas coisas que lá estão escritos e mencionados, mas às vezes sem saber. Então isso que eu encontrei em Carambi. A igreja muitas vezes estava fazendo coisas que estavam corretas conforme a Constituição, só que nunca tinham ouvido falar da Constituição. Legal, né? Interessante. Então eu queria incentivar o estudo da Constituição. Saber e conhecer é muito importante para a conversa nos momentos necessários. E quando tem uma conversa, alguém vai perguntar, mas por que você acha que deve ser assim? Você pode explicar, não, mas na Constituição diz isso, é aquilo, né? E por isso esse apelo para voltar à Constituição das igrejas reformadas no Brasil. Seja Deus louvado. Amém. Acabou. Tempo. Agora vamos dar oportunidade para fazer perguntas? Sim. Quem quer comentar ou perguntar? Sim, boa pergunta. Cada igreja tem sua constituição, porque no início, logo depois da reforma, era uma só, né? As igrejas se dividiram muito e cada igreja assim atualizou da própria maneira a sua constituição. Então, como nós temos a nossa, né? A nossa constituição. Na Holanda tem da CGK, tem da GKV, Libertada, tem da Nederlandse Gemeente Kerk, tem da PKN, né, Protestantse Kerk.
e muito mais. Então tem muitas constituições. São baseadas nessa Eu posso dizer essa constituição, né, comentada por Johnson, é da o que hoje é a PKN, Igreja Protestante na Holanda. Antigamente, porque a PKN é uma junção de 3 igrejas, principalmente 3 igrejas, sabe? Então, a maioria segue, quer dizer, antes da união dessas igrejas, era a Igreja Reformada da Holanda, né, de Gereformeerde Kerk in Nederland. Então, ele é dele, esse livro. E depois foi junto com a Hervormde Kerk, né, ele se tornou PKN, e esse já não vale mais, né, nessas igrejas. As igrejas, né, ortodoxas, como CGK, GKV, seguiram a linha. Então, a maioria dos artigos, que essa da Gereformeerde Kerk em Nederland tem, eles têm até hoje, só que atualizaram, né? Então, um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali. Mas, para estudar os assuntos, esse livro ainda serve até hoje. Então, eu faço assim, quando temos um assunto, né? Por exemplo, sobre Santa Ceia, quando às vezes celebrar Santa Ceia, eu procuro na Constituição o que nós dizemos, eu procuro aqui no índice, e da muitas vezes eu encontro praticamente a mesma coisa, um pouco diferente, só que aqui tem um comentário, aqui daí tem 6, 7 páginas sobre um artigo só, ou 10 às vezes. E daí ele explica também os motivos, né? Algumas igrejas celebram mais. Por quê? Por isso esse motivo foi falado, ele tira da ata, né? Então é muito instrutivo esse comentário. E está sendo usado até hoje. Tem um website sobre todas as constituições na Holanda. Tem mais de 20 ou 30. E lá você encontra todo esse material. Tanto Jansen, né, comentário de Jansen, como vários outros autores também. Mas, assim, aquele espaço é muito grande, é material demais. É muito fácil se perder no monte de documentação. Né? Cada assunto tem exemplos do século XVI, século XVII, século XVIII e assim adiante. Você passa dias estudando um artigo só. Então, também é importante se limitar um pouquinho, né? Pelo menos eu faço isso. Tem mais coisas na vida, né? Do que somente a Constituição. Né? Mas a maneira seria assim, né? Eu sei que a Constituição parece uma pasta pequena, né? Parece não ter muita coisa. Então alguém pode pensar, não, mas 1 hora só, daí eu já sei o que está. Ah, tá bom, pode ser, né? Que depois de 1 hora já sabe o que está. Mas não está estudado, então usa como ponto de partida. Pega um artigo, né? E lê o que o artigo diz, pensa sobre isso e procura um livrinho sobre o assunto, por exemplo. Não um comentário, né? Porque daí vai ver que tem muita mais coisas para dizer sobre o assunto. A Constituição pode ser ampliada, revista? De fato acontece, assim na prática, né? Agora, a intenção da maioria das constituições também dessa é exatamente para ficar tão limitado possível. Então, a Constituição não quer dizer mais do que o necessário. Porque por exemplo, quando a Constituição diria muito mais sobre a forma de celebração da ceia, daí só gera mais disputa, né? Discussão. Exatamente isso a Constituição não quer. Só quer dizer, olha, Cristo pede isso, daí vocês vão trabalhar, né? E decidir como no nível local vocês vão fazer isso. Uma outra pergunta. Na nossa
Me parece. Ou às vezes não se olha, às vezes ele nunca se a explicar isso. Mas às vezes nas resoluções é uma coisa assim. Poderia haver conflito entre resolução com não. Sim, a princípio pode, né? Poderia. Então é importante. Como é que isso acontece? Inconstitucional. Não. Então é o papel do sínodo, né? Ficar de olho quando tem uma discussão que leva a uma resolução. Tem que ficar de olho, prestar bem atenção. E quando alguém vai dizer, não, moderador, isso vai contra a nossa Constituição, tem que falar. Então, essa é a importância de conhecer nossa Constituição. Eu não estou dizendo hoje à noite, né, que a Constituição em si tem tantas novidades, talvez nem tenha. Mas o importante é que conheçamos a Constituição que já temos. É exatamente para isso, né, para que os membros, na reunião do sínodo, porque muitas vezes as reuniões, os nossos conselhos, são muito calmos, né, e muito quietos também. Sim, interessante, né? E todo mundo quer ser positivo, mas é muito importante também criticar quando a Constituição está em perigo ou a verdade é a palavra de Deus. Então, eu queria incentivar isso um pouquinho. Né? Quanto mais estamos assim, em casa com a nossa Constituição, tanto mais fácil a gente conversa no sínodo. Obrigado pela pergunta. Mais alguém? O senhor Francisco leu as atas do século XVI? Gostou? Mas é holandês. Deixa comigo que eu sei como fazer. Sim. Então, a nossa Constituição é baseada nas atas do século XVI. Sim. E nesse meio tem a Constituição da Presbiteriana. É uma base, uma evolução desse. Evolução, exatamente. E a Igreja Presbiteriana e a Igreja Luterana também se baseiam nesse data do século XVI? Sim, mas tem... no mesmo base? Em princípio, sim. Só que tem outro caminho, né? Porque as igrejas holandesas foram através de Dort, né? E o sínodo lá na Holanda, a Alemanha, e os presbiterianos muito mais a Escócia, e foi para a América. Não é assim? Então, os nossos sínodos, lógico que eram diferentes dos seus sínodos, mas eu acho, me parece que o caminho era igual, o processo era igual. Porque o pastor está falando, nós vamos ter que voltar a fazer uma Constituição. Sim. Mas se nós voltarmos mesmo, voltamos para o século XVI. Então, nós estamos no mesmo padrão. Eles só não se desviaram, mas eles só seguiram um pouco o caminho de frente. Eles evoluíram de frente. Então, os presbiterianos iam lutando. Ou eles nem começaram nas atas do século XVI. Os presbiterianos e os também conseguiram. Luteranos eu não sei. Eu não conheço assim muito bem. Eu sei os reformados na da Europa, né? E os presbiterianos eu sei que foram mais através daquela parte que foi para a Escócia, Inglaterra e daí atravessou o mar, o oceano. Então, mas a igreja luterana é bem diferente, né? Eu aprendi esses anos aqui, porque na Holanda nós não temos muito contato, aqui temos. Eu aprendi que era mais diferente do que eu tinha esperado, o sistema dele. Então, eu não sei dizer como isso se desenvolveu. Mas outro comentário que devemos voltar para o século XVI, isso não pode, né? Como voltar na história não pode.